Olá pessoal, boa noite a todos. No meu relógio pontualmente 21 horas, dia 28 de abril de 2020. Esperar o pessoal entrar, né? Como anunciado, hoje uma live também muito especial. Eu quero que vocês coloquem aqui se o som, a imagem, tá tudo bacana, tá tudo legal. Esperar o pessoal entrar. Ale Pereira, boa noite. Maria Júlia, maravilha. Podem postar também cidade e estado, dá uma bombada no coraçãozinho aí. Vamos lá, né? Maravilha aqui, deixa eu subir aqui. Maria Júlia, oi. Boa noite, tá tudo ótimo. Deixa eu ver se já se meu amigo Leonardo Cacau. Opa, já pediu para entrar. Já vou acionar aqui, maravilha. Esperar o pessoal entrar direitinho. Tá tudo bacana? Tudo legal? Está tudo testado aqui também. Já tá tudo volume máximo. Opa, meu amigo Leone! Tranquilo? Tudo tranquilo? Como é que você tá aí? Estamos aí na luta, né? Pois é, rapaz. É tanta lei, tanta medida provisória em tão curto espaço de tempo que não dá para ficar tranquilo, né? Estudo direto. Não tem jeito. Estamos estudando bastante, trabalhando bastante. E hoje é uma live muito especial, né? Fazer a abertura aqui para todos que nos acompanham. Já temos bastante gente presente. Primeiro Bacana. que Leonardo Cacau não conheço há tanto tempo, né? A gente desenvolveu amizade no ano passado, né? Exato. Inclusive em terras europeias, né? Exatamente, lá em terras Portugal, portuguesas. fazendo doutorado lá. E vocês estão com um dos maiores conhecedores de vinho, né? Que eu já conheço toda a história dos vinhos. É verdade mesmo, realmente é um conhecimento que é mérito seu, né? Você se envolveu com isso e realmente aprendi muito. Não só de direito, mas também de gastronomia, de culinária, e dá uma saudade muito grande, né? Lembrando da Europa, de Portugal, acho que a gente estava até mal acostumado, né? A facilidade de viajar, de ter contato com as pessoas, de frequentar os lugares. E agora a gente está realmente, talvez, né, Léo? Vou te chamar de Léo, que deixar bem informal mesmo. Não, tranquilo. A gente está aprendendo a dar valor às pequenas coisas, né? Dar valor às... E a gente fazia com uma facilidade muito grande. Então, primeiro, e aí já vou dar a palavra para você, para quem está nos acompanhando, é um grande juiz federal, estudioso, terminando, quase já doutor lá também, a Universidade do Porto, né? Isso, a Católica do Porto. Exato. E a PUC, a dupla titularização com a PUC do Paraná também. Com a PUC do Paraná, tá certo. Então, realmente hoje é uma noite de muito aprendizado. É uma live diferente, porque faz o diálogo das fontes trabalho previdenciário, né? Isso. Eu vou fazer uma introdução trabalhista e depois vou levantar o Corona Voucher para você destrinchar. Dá um salve pro pessoal, uma boa noite para todos que nos acompanham. Pessoal, então boa noite aí a todos, né? Eu sou Leonardo Cacau, como o professor Leone falou. Muito obrigado, professor Leone, pelo convite da live, por ter aceitado a gente fazer essa live. A nossa ideia hoje é fazer essa interdisciplinariedade. Nós vamos falar sobre essa importante lei, que é a 13982 de 2020, que fala sobre o Corona Voucher, que é o auxílio emergencial. Eu quis trazer essa ideia com o Leone porque tem importantes questões trabalhistas. A gente vai falar sobre um tópico, né, Leone, que é interessante, de uma interdisciplinariedade. O que eu quero também trazer para vocês é que teve mudanças recentes agora, do dia 22 de abril, do PL 873, querendo alterar, né, essa lei 13982. A gente vai falar sobre tudo isso. Então, espero que vocês gostem. Coloquem suas dúvidas aí. A gente vai fazendo uma coisa bem dinâmica. Eu acho que, mais do que a gente passar esse conhecimento, né, Leone, é importante a gente dizer que isso é até um dever. Eu até falo isso, até escrevi um artigo sobre o auxílio emergencial, que eu defendo isso. Isso é até um dever ético nosso, explicar a respeito do auxílio emergencial, para que vocês possam repassar para os beneficiários e a gente possa enfrentar esse momento de pandemia, de dificuldade, né, Leone? Quando a gente abre aqui o site, né, Léo? Estou com o site aberto aqui, por isso que eu estava abrindo. Se você sai no site do Planalto, da Presidência, tem inclusive um tópico só da legislação do Covid-19, quer dizer, de tanta coisa que saiu. Então, realmente, é um momento de muito estudo, de muita reflexão. Eu acho que isso está trazendo, Léo, já abrindo aqui, né, os trabalhos,
Primeiro, algo que eu vou fazer uma defesa da minha área, né? E já você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Você me conhece, mas a gente rapidamente já desenvolveu uma grande amizade, uma grande afinidade. Eu amo a área trabalhista, né? Eu pus na minha cabeça que eu vou morrer defendendo a área trabalhista, eu não nego. E a gente estava discutindo há pouco tempo extinção da Justiça do Trabalho, unificação com a Justiça Federal, né? E agora, vamos falar, do ramo do direito, assim, do discutido no mundo, se não é um dos ramos mais debatidos no mundo inteiro. Quer dizer, não adianta. Tudo gira em torno do trabalho humano. E trazendo também a parte previdenciária, o direito social, ele é fundamental. E o que a gente espera, né, Léo, que as pessoas tenham um pouco mais de respeito e entendam a importância que tem as áreas do direito que cuidam dessa parte social. O que você acha? Como juiz federal, militante na prática também? Olha, eu acho isso muito importante, Leone, porque há uma correlação muito grande entre direito do trabalho e direito previdenciário. São autônomos, são independentes, né? Eu falo que eu gosto de direito previdenciário, mas eu não sei muito de direito do trabalho, porque são áreas que se interlaçam, mas ao mesmo tempo têm a sua autonomia, a sua especificidade, né? Então, é muito importante a gente reconhecer que o direito do trabalho e o direito previdenciário são os grandes pilares dos direitos sociais, né? Porque a gente não pode pensar numa sociedade que se diz dentro de um Estado social de direito se não garante condições de pleno emprego, se não garante condições da previdência social. Inclusive, no artigo 6º da Constituição, o emprego e a previdência social estão lá expressamente, né, como direitos sociais. Então, é uma alegria a gente poder falar sobre isso. Espero que a gente mantenha a nossa parceria para a gente discutir temas, porque são ações aí que se misturam, né? A gente tem tópicos que a gente vai debater hoje, que eu queria a sua participação, porque eu quero aprender com essa área trabalhista, que você nos passe, porque são questões que a gente tem que sempre ficar buscando e instigando, né? Olha, Léo, maravilha. Então, para mim é um prazer, é uma honra muito grande. Eu sei que vai ser uma noite memorável aí. A gente vai. E aí, só perguntaram perguntaram aonde é que está o meu artigo que eu escrevi. Está lá no site da JusVox, tá? Quem quiser acessar é www.jusvox.com.br. Quem quiser acessar gratuitamente, só acessar e baixar. Isso aí, meu amigo. Pessoal, o Léo é um grande estudioso. Ele escreve bastante, tem livros, então acompanhem todo o trabalho dele, porque realmente é um grande estudioso de direito previdenciário. Então, realmente é uma fonte muito rica de informações para que vocês aprendam mais do direito previdenciário, como eu nessa noite, né? Então, como a gente acertou aqui a temática, eu vou fazer uma introdução trabalhista, vou levantar a bola para você. Eu queria deixar, lógico, como eu estou tentando fazer, deixar as lives com muito conhecimento, mas ao mesmo tempo leves, para que o pessoal também consiga aproveitar esse momento para estudar. E detalhe, as lives vão ficar salvas no meu canal no YouTube e no seu canal no YouTube. Qual que é o seu canal no YouTube mesmo? O meu é Leone Pereira, faço o seu? Isso, é o canal da JusVox, né? Vai ficar lá porque eles vão baixar a live e vão colocar lá no canal da JusVox. E aí é bacana porque depois eles vão te passar também nós vamos gravar e vai ser disponibilizado. Aí você coloca no seu canal e a gente coloca lá no canal da JusVox, porque eles fazem baixam, conseguem. Esse pessoal da informática aí hoje faz tudo, né? Faz tudo. E é uma pena, né, Léo? A gente perde umas lives riquíssimas. Fica disponível 24 horas e se perde. Eu falei, não. Vamos começar a colocar no canal no YouTube, deixar para sempre. Quer dizer, porque sempre. Sim, eu fiz a live com o professor Hélio, Gustavo Alves também. Grande amigo nosso. Isso, e aí essa é a ideia, exatamente, é esse site aí que colocaram, jusvox.com.br. É JusVox, exatamente. É a voz do direito em latim, né? Maravilha. É isso, Léo, aí. Manda ver, meu amigo. Explica pra gente aí, explica pra gente trabalhista, porque você é o cara do trabalho, hein? Indiquei até pro pessoal do escritório essa live aqui também, tá todo mundo acompanhando, a gente vai aprender hoje previdenciário. Vamos lá. Deixa eu trazer um pouco da parte trabalhista e a realidade prática, né? Hoje está todo mundo
aí confinado, com essa liberdade muito restringida naturalmente, eu estou em São Paulo, né? E por que eu falo muito de São Paulo? A gente é um dos grandes epicentros, né, da epidemia, de problemas trabalhistas. E você imagina, Léo, como que está São Paulo? A parte de prestação de serviços, o comércio, empresas. Então, você vai entender onde eu quero chegar. É óbvio que nesse momento, a vida e a saúde das pessoas é o que há de mais importante. Isso não se discute, né? O brinco são cláusulas pétreas sem possibilidade de qualquer discussão. Tudo bem. Mas também, entre aspas, é muito fácil falar fique em casa. Fique em casa. E quem tem seu negócio, quem investiu, os empresários, as empresas, o trabalhador. Então, onde eu quero chegar com essa história toda? Saíram diversas medidas provisórias. Isso tudo começou lá com a Lei 13.979, depois do Decreto Legislativo 6, né? Com a decretação do estado de calamidade pública. E aí nós tivemos as medidas provisórias 927, 928, 936, 944, 945, 946, 950. Nossa. E a última em tese foi a 955, né? Que revogou a 955 o contrato individual de verde trabalho amarelo. Muito bem. Uhum. Mas a gente pode, Léo, juntar todas elas em algumas vigas mestras, vamos dizer assim. São medidas em que a gente está vivenciando exemplos práticos do artigo 62 da Constituição Federal de relevância e urgência. A gente vai ter esse exemplo para o resto das nossas vidas. Quer dizer, você quer um exemplo de relevância e urgência? É essa pandemia. Então, isso não discute e há autorização constitucional para que isso aconteça. Né? E a gente não pode também, como disse o Mário Sérgio Cortella nesse momento, ficar atacando pedras só no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Está todo mundo patinando para tentar lidar com essa situação que o mundo inteiro não estava preparado. Muito bem. E quais são as vigas mestras, trazendo aqui para a parte trabalhista? A preservação do emprego e da renda. Isso à luz de um grande princípio da área trabalhista, que é o princípio da continuidade da relação de emprego, que foi alinhavado lá atrás pelo saudoso jurista uruguaio Américo Plá Rodrigues, que foi um grande doutrinador que influenciou muito a era trabalhista. E nós tivemos várias medidas, num rol exemplificativo, de ferramentas que poderão ou podem ser utilizadas pelos empresários, como teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, antecipação e aproveitamento de feriados, banco de horas negativo, diferimento de recolhimento do fundo de garantia e agora um pouco mais recentemente as mais polêmicas, que é a redução proporcional da jornada e do salário com a suspensão temporária do contrato individual de trabalho, que inclusive desagou em decisão do Supremo Tribunal Federal, daquela discussão do acordo individual, etc. Muito bem. O que está acontecendo agora, Léo, trazendo um viés mais prático, aí já levantando para a questão do Corona Voucher. Que a gente já falava que tem experiência prática? Não adianta. O que as empresas vão fazer inicialmente? Tudo bem, lindo, teletrabalho, antecipa férias. O que está acontecendo agora, Léo? A gente já tem arredondando mais de um mês aí de isolamento, de quarentena. Sim. O pessoal voltou de férias, Léo. O pessoal voltou de férias. Já acabou as coletivas. Acabou as coletivas, individuais. Ou seja, o que começou a acontecer agora, Léo? Não tem jeito. Empresas estão fechando, despedidas sem justa causa. Então, esse trabalho informal, lato sensu, que já era grande, ele está ampliando veementemente. Então, veja, essa questão do governo praticar essa grande intervenção e assegurar essa renda mínima a esse trabalhador que está desempregado, nesse momento acaba sendo fundamental. E não estou nem entrando no debate ainda do valor do quanto. Isso. Mas que isso está ampliando muito. E hoje nós já estamos falando de um número realmente muito expressivo. E aí, Léo, veja. Uma coisa é o que as medidas provisórias estão tentando fazer. Outra é a realidade prática. Nós já temos dados 600, 700 mil empresas que fecharam as portas. E agora eu estava lendo, saiu agora. Mais de 5 milhões de empregos foram afetados direta ou indiretamente depois dessa pandemia. E aí chega a nossa parte, Léo. Explica para o pessoal o que é esse auxílio emergencial, esse Corona Voucher, por que ele veio? E aí entra, aonde que entra a parte previdenciária aliada à parte trabalhista? Muito bem. Então, diante de toda essa realidade que você falou, Leone,
surgiu o auxílio emergencial, que ele tem uma natureza jurídica de um benefício assistencial temporário. Por que assistencial? Porque não precisa de contribuição, você não precisa contribuir para ter direito a esse benefício. E temporário por quê? Porque recebe por 3 meses, podendo ser prorrogado por ato do Poder Executivo. E qual é uma grande importância de esse benefício ser assistencial? A importância é a seguinte: o segurado, então, o beneficiário, ele não precisa nem estar contribuindo para ter direito a esse benefício, porque ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício de natureza jurídica assistencial. Ótimo. Muitos alunos me perguntam, professor, e o MEI? O MEI tem direito? Tem, está lá na própria lei 13.982. Mas e se esse MEI está em atraso? Ele não está pagando, justamente por conta dessas dificuldades trabalhistas do mercado de trabalho, que você bem falou, Leone. Ele vai ter direito a esse benefício? Vai, desde que preencha os requisitos cumulativos que nós vamos falar na live de hoje. Então, diante dessa crise, as pessoas, o comércio ficou parado, não teve essenciais, simplesmente fecharam, né? A gente viveu essa realidade e aí, Leone, é muito interessante que nesse momento a gente, eu gosto sempre de citar, inclusive no livro, eu cito o Faleiros. O Faleiros, ele é um professor aposentado da UNB e lá na década de 80 ele escreveu um livro que diz o seguinte: para que serve a Previdência Social, para que serve a Seguridade Social? Então, e lá ele defende a tese, lá nos idos de 80, que a Seguridade Social, além dessa ideia de distribuição de renda, ela é muito mais do que isso. Ela é, na verdade, um mecanismo de manutenção do próprio sistema capitalista. Porque, veja, o capitalismo e o liberalismo econômico, eles vivem de quê? Da comercialização e da circulação de bens e serviços. Ora, se o comércio está fechado, não tem renda, não tem emprego, como é que as empresas vão vender e como é que você vai ter a circulação de bens e serviços, né? E aí a gente começa a perceber que essa ideia da Seguridade Social, apesar de, como você bem colocou no início, ter sido intensificada no estado social, né, que é o chamado estado do bem-estar social, né, que inclusive nós vivemos, foi criação do Estado liberal, né, como uma forma de manter e prorrogar o capitalismo. Isso é bem interessante, uma visão dogmática e teórica bem interessante que ele coloca, né? E aí, trazendo agora para a nossa ideia, que eu queria passar aqui para vocês, que eu até estou com a lei aqui, pessoal, quais são, então, os requisitos desse Corona Voucher, né? E aí um dos requisitos é bem interessante, que aí eu vou querer que o professor Leone nos explique isso daí, porque envolve o direito trabalhista. A primeira questão é o valor é de R$600, né? E ele pode ser garantido em 2 cotas, R$1.200, para aquela mãe, mulher, chefe de família monoparental. Antes da gente falar das questões polêmicas, que foram alvo da alteração do projeto de lei 873, eu vou falar aqui dos 5 requisitos cumulativos que tem que preencher, Leone, para ter direito a esse benefício assistencial. O primeiro, maior de 18 anos. O segundo, não pode ter emprego formal ativo. E aí que a gente vai já falar sobre isso entrando na área trabalhista. O terceiro, não pode ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, nem de seguro-desemprego, nem de transferência de renda federal, salvo Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família pode receber. O quarto é o requisito da renda. Não pode tem que ter uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou uma renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos. E o quinto é que no ano de 2018 não tenha rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Tem uma polêmica, né? Esse, né? Que é a polêmica, que é o limite da isenção do imposto de renda. Então, o que eu defendo a tese agora entrando nas questões polêmicas? Um dos requisitos da renda que a lei diz é que a renda de 2 anos atrás, de 2018, que não reflete a renda atual no momento da pandemia, que eu vou considerar março desse ano, que foi o momento do Decreto Legislativo 6, que você colocou, né?
Vamos supor, então, que há 2 anos atrás, ele teve uma renda de R$ 2.400 mensal, uma média. Vai dar mais do que o limite da isenção daquele ano de 2018. Vamos supor que agora, Leone, o trabalhador está 6 meses desempregado. Ele está desempregado, ele não está com aquela renda de 2 anos atrás. Ele não vai ter direito a receber. Porque Só ele não injusta, preencheu né? Muito esse injusto. requisito. A meu ver, eu até defendo nesse artigo que viola o princípio da produção social. Não sei se você concorda, Concordo. se você tem uma outra opinião. Porque, veja, o cidadão está desempregado, você bem colocou essa situação, está vivenciando esse problema geral, gerado pela pandemia, e não vai ter direito porque há 2 anos atrás, né, recebeu uma renda acima de R$ 28.559,70. O que o Senado e a Câmara fizeram? Foi aprovado no dia 24 de abril, ou seja, há dias atrás, essa semana passada, um projeto de lei alterando a Lei 13.982 e tirando esse requisito. Mas aí, Leone, olha o que eles colocaram. Eles tiraram esse requisito dessa renda de 2 anos atrás e disseram assim, olha, não tem mais essa renda de 2 anos, tá? Aí é o seguinte, o que eles colocaram? Em troca, colocaram o seguinte, se durante o ano de 2020, esse ano, eles receberam um valor acima de R$ 28.559,70 no ano, no imposto de renda do ano que vem, 2021, eles vão ter que devolver o valor do benefício que receberam. Deus do céu. O que significa isso? O cidadão está desempregado agora. Conseguiu receber o auxílio. Quando foi em agosto, setembro, conseguiu um emprego, se recuperou, ganhou um valor melhor, trabalhou, passou de 28.559, vamos supor que deu 29 mil, o valor do ano que ele recebeu. A lei vai dizer agora que ele vai ter que devolver o valor que ele recebeu. Olha a complexidade, né? Ou seja, o que eu defendo? Qual é a tese que eu defendo? Eu defendo o seguinte, olha, essa renda de 2 anos atrás é um critério injusto. Você tem que refletir a renda atual, que é a renda que já está na lei. Qual é o critério? A renda per capita de meio salário mínimo ou de até 3 salários mínimos na família toda, das pessoas que moram na família. Você não tem que pegar a renda de 2 anos atrás e não tem que devolver um benefício assistencial que tem caráter alimentar que você já comeu. Como é que você vai devolver o que você já comeu, Léo? Deus do céu. Só se você vomitar, né? Entendeu? Então, não pode um negócio desse. Então, me parece o seguinte, veja, é importante essa mudança que vai vir. E aí, só para vocês, pessoal que está nos ouvindo, isso que o Senado e a Câmara fizeram, eles corrigiram um equívoco na lei, vão tentar corrigir, mas, ao mesmo tempo, o que eles colocaram no lugar, a meu ver, é equivocado, e eu entendo que você não tem que devolver por um princípio que está até no meu livro, que é o princípio da irrepetibilidade dos benefícios da Seguridade Social. Como ele tem caráter alimentar, você não precisa devolver. Ainda mais se você preencher os requisitos, né? Se você preencher os requisitos no momento da pandemia. Quando? Março desse ano, como você falou, do decreto legislativo. Só para situar o pessoal. E isso foi esse projeto de lei 873, visando alterar a lei 13.982, já foi aprovado na Câmara e no Senado e está para sanção ou veto do presidente da República, pessoal. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o sanção ou veto vai ser até... O que representa isso? Representa a seguinte situação. Opa, pausou aqui. O que representa... Voltou. Só repete, vale a pena você repetir um pouquinho que acho que vou repetir. O pessoal está bem atento. Pode colocar. O que representa isso, pessoal? Representa que o nosso presidente da República já está para ele sancionar ou vetar. E ele tem até quando para fazer isso? Até 14 de maio, certo? Ele tem até 14 de maio para fazer isso. Espero que ele não vete, porque há algumas questões importantes aí nesse projeto. Por exemplo, pessoal, outra questão importante que esse projeto altera. Pela lei, só a mãe, chefe de família monoparental, que pode receber 2 cotas de R$ 1.200.
eu até defendo, olha, pelo princípio da igualdade, né? Se você tem um pai, um homem, chefe de família monoparental, me parece que ele também deveria ter direito, né? O decreto corrige isso, o projeto de lei corrige isso e garante. Uma outra questão importante que o projeto muda, Leone. Pela lei atual, tem que ser só acima de 18 anos. Aí eu digo, e as mães, as mães adolescentes menores de 18 anos, né? Elas vão ficar de fora, mesmo elas estando numa situação de vulnerabilidade social, se ela estiver desempregada, por exemplo. O que o projeto de lei 873 faz? Garante o direito do benefício do Corona Voucher para elas também. Então, esse projeto de lei corrigiu algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, o segurado especial, aquele trabalhador rural em regime de economia familiar. Eu já defendo que, por essa lei que foi aprovada, ele já tem direito, tá? Eu defendo essa tese. Mas não está tão claro, tem alguns colegas doutrinadores que entendem que não. E aí, no projeto de lei 873, ele deixa bem claro que tem direito, né? E aí, Leone, uma coisa que eu quero que você fale agora para a gente, explique, porque envolve a sua área. Olha o que o Senado fez. No momento que foi aprovado esse projeto de lei, ele colocou o seguinte: o trabalhador em contrato de trabalho intermitente, mesmo formalizado, ele tem direito ao Corona Voucher, desde que esteja em período de inatividade, né? E aí depois explica pra gente o que é contrato de trabalho intermitente, o período de atividade e inatividade, que isso aí é na tua área, tá? Mas aí, olha o que esse projeto de lei que foi aprovado, que está para sanção ou veto, diz. Diz assim: o contrato de trabalho intermitente, o trabalhador que tem uma renda inferior a um salário mínimo, tem direito a receber o Corona Voucher. Se ele tiver uma renda a partir de um salário mínimo, não vai ter direito, né? O que você acha? Explica aí pra gente o que é contrato de trabalho intermitente, quando que foi criado isso, os casos, e o que você acha aí dessa mudança. Aí é tua área, aí é o bate-bola da interdisciplinariedade. Maravilha, Léo. Mandou mensagem aqui para mim, doutor Ricardo Guimarães, presença ilustre aí presente, um grande advogado, professor aí mandou mensagem. Um forte abraço, a gente fica feliz aí com a participação. Olha só, Léo. O contrato intermitente, e aqui eu vou ser bem honesto e depois trazer toda a construção. Beleza. Ainda, entre aspas, ninguém sabe efetivamente o que é o contrato intermitente. Nós temos a autorização legislativa, a experiência europeia, né, como grande experiência, e a construção no Brasil. Deixa eu explicar melhor. O contrato intermitente ele veio com a reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Hoje a base está lá no artigo 443 caput e parágrafo 3º, combinado com o artigo 452, letra A da CLT. Léo, é tão difícil o contrato intermitente que a própria CLT, no 443 caput, quando classifica o contrato individual de trabalho, fala o seguinte: o contrato individual de trabalho pode ser tácito ou expresso, verbal ou escrito, por prazo indeterminado ou determinado, e o intermitente. Ou seja, o contrato intermitente, quando a gente não sabe explicar, tem natureza jurídica sui generis, atípica, especial, e por aí vai. A sua conceituação está no parágrafo 3º. O que quer dizer o contrato intermitente? O contrato intermitente, primeiro, eu tenho um vínculo empregatício especial, mas em que os requisitos eles foram um pouco flexibilizados. Por exemplo, se ele é intermitente, ele não tem habitualidade ou não eventualidade ou continuidade. Então, muitos dizem que o contrato intermitente colocou em xeque os próprios requisitos caracterizadores do vínculo empregatício. Esse é um ponto. Naturalmente, não é exclusividade. Na exclusividade, prevaleceu o entendimento que não era requisito mesmo. A subordinação, a CLT fala só subordinação, não fala mais subordinação jurídica, que era o entendimento majoritário, que é a vinculação ao poder empregatício, que é o poder diretivo, disciplinar, fiscalizatório e regulamentar, muito bem. E aí, qual é o detalhe desse contrato, Leão? É um contrato obrigatoriamente escrito, mas ele tem que ter uma alternância de períodos. Prestação de serviços, inatividade. Prestação de serviços, inatividade. Prestação de serviços, inatividade. E a periodicidade, ela pode ser por hora, dias ou meses. Deixa eu dar exemplo prático.
O principal exemplo do Brasil foi o exemplo da Magazine Luiza. Tanto que foi a decisão do TST, a decisão do ministro Ives Gandra, que meio que liberou a contratação dessa forma intermitente. Para todos que nos acompanham, é claro que esse vínculo empregatício tradicional de 8 horas diárias, 44 semanais, ele está com os dias contados. Cada vez mais, habitualidade, a contratação, Léo, ela vai ser on demand, ela vai ser por demanda. Então vamos imaginar que eu tenho uma empresa que ela já tem o seu quadro correto, completo. Só que ela fala, peraí, mas para eu aumentar minha produtividade, se eu aumentar 2 horas na segunda-feira, 3 horas na quarta-feira e 1 hora na sexta-feira, eu aumento minha linha produtiva. Eu aumento minha efetividade. E eu vou oferecer um contrato assim. Você vai trabalhar para mim segunda-feira, da meio-dia às 3 da tarde. Quarta-feira, das 8, sei lá, às 9 da manhã. E sexta-feira, da meio-dia a 1 da tarde. É isso. E o período de inatividade são esses buracos. Léo, você que é professor, você vai entender. Para nós é muito fácil entender que é a questão da nossa grade de aulas que a gente é professor. O contrato intermitente meio é a aula que você tem na turma. Então você tem aula na turma tal, nessa turma e nessa turma. Só que você tem os buracos. E nesses buracos você pode trabalhar em outros lugares. É lógico, esse contrato trouxe muita polêmica, mas no período de prestação de serviços, em tese, o trabalhador faz jus a todos os direitos. Já em relação no período de inatividade, eu não tenho obrigação trabalhista. Agora vejam problemas. Você imagina uma mulher que ela é engravida e ela trabalha em 2, 3 restaurantes da forma intermitente. Ela é estável. Estável de qual restaurante? Dos 3? Se sofre um acidente de trabalho, quem que é o responsável? Responsabilidade é objetiva, ela é subjetiva? Como que ficam as questões previdenciárias? Várias Isso foi claro na explicação do intermitente. Sim, sim, não. Entendi tranquilamente. Ou seja, tem uma afetação na habitualidade do serviço, né? Ela caiu. Ela caiu. Caiu. Né? A habitualidade com o intermitente caiu, tanto que você tem períodos de atividade e inatividade, e como você bem pontuou, esse período de inatividade pode ser maior ou menor, depende do comércio, depende da situação. Eu até nesse artigo... E depende, Léo, te interrompendo um pouco, e depende do próprio trabalhador. Você entende que aos poucos, o que a lei quer? Que ele se oferte no mercado? Entende que ele vai ter que se ofertar? É meio que um trabalhador empresário, entende? Aquele trabalhador que ele vai ter que ter um bom relacionamento, se ofertar no meu mercado. Eu vejo no futuro o trabalhador com rede social, com site, com o seu cartãozinho, tá aqui meu cartão. Sabe? E aí até que ponto não é um autônomo e não um empregado, né? Perfeito. E aí fica naquela zona cinzenta. Muito cinzenta. E aí, trazendo para o nosso Corona Voucher aqui, Leone, o que a lei diz? A lei diz o seguinte, olha, esse auxílio foi em regra para quem não está trabalhando, para quem não é formalizado. Perfeito. Só que aí a lei pega e diz, ela conceitua quem é empregado formalizado. E aí ela diz, formalizado é quem é servidor público ou empregado nos termos da CLT. Só que ela traz uma exceção, salvo se for intermitente em período de inatividade. Então aí eu lhe pergunto, você então considera que um contrato de trabalho intermitente, um trabalhador intermitente, é então um empregado formalizado ou não formalizado? Né? Eu entendo que pela roupagem da lei ele acaba sendo formalizado. Por quê? Porque eu tenho vamos pensar nos princípios da área trabalhista, tá? Com base nesse princípio da continuidade da relação de emprego, a regra é o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Muito bem. E eu tenho até uma presunção relativa nesse sentido. Está tendo uma súmula, TST, a súmula 212. Então, o contrato a termo, ele somente será admitido nas hipóteses expressamente previstas em lei. Então, portanto, se o contrato intermitente ele está previsto na CLT, não estamos nem entrando no mérito se ele é legal, se ele precariza, se ele não precariza, mas ele está previsto na CLT. Então, está lá na CLT. E o próprio ministro Ives Gandra decidiu que se o empregador contratar nos moldes legais, o contrato ele é lícito,
e ele pode ser utilizado em qualquer atividade, salvo para os aeronautas que possuem legislação específica, então qual é a ilação, qual é a conclusão? A gente conclui que efetivamente o contrato intermitente, se obedecer os moldes legais, ele seria uma contratação formal, um vínculo especial, mas um vínculo formal. E aí é interessante, eu também acho, eu também concordo que é um contrato formal, é um empregado formal, tá? Sui generis, como você bem pontuou, né? Mas aí o que a lei diz na área para o benefício assistencial? Diz que ele tem direito. A lei que está agora, Leone, que é a 13982, só diz assim, tem direito desde que esteja em período de inatividade. Porque qual é a ideia da lei? Ora, se ele está em período de inatividade, ele não está recebendo. Né? Eu dei até no meu artigo, eu coloquei o exemplo de um trabalhador intermitente, que é aquele garçom que trabalha para uma empresa de eventos. Né? Ele só vai trabalhar quando tiver o casamento, quando tiver a formatura, quando tiver o aniversário. Né? Então, se não tiver, independente do valor do contrato dele, do valor que ele vai receber, né, da remuneração, se ele está em inatividade, ele não recebe. Ele não está recebendo. Né? Ô, Léo, esse exemplo, só te interrompendo, ele é excelente. Esse exemplo seu é excelente. Eu até brinco com o Cássio, você sabe que eu não tenho filhos, mas eu tenho duas cachorrinhas, a Clarinha e a Laninha. E, por exemplo, num pet shop, o movimento de sábado é muito maior. Então, eu poderia ter um contrato intermitente só de sábado, todo sábado, da meio-dia às 3 da tarde. E sobre esse período eu pago todos os direitos. Então, a gente consegue visualizar na prática os exemplos. E aí a lei vai dizer que esse trabalhador intermitente, ele tem direito ao auxílio emergencial, ao Corona Voucher. Até então, isso é muito interessante, Leone, a lei atual não diz até quanto ele tem que ganhar. Né? Não diz o valor da remuneração dele. Sim. É lógico que ele vai ter que preencher o requisito da renda familiar. Até meio salário mínimo per capita ou até 3 salários mínimos a renda total da família. Lembrando que a família, nos termos da Lei 13982, é todo mundo que reside na mesma casa e contribui para o sustento da família. Então você pega a renda de todo mundo e soma e divide pelo número de pessoas que moram juntos naquela mesma casa. Perfeito. Aí, Leone, então, se você pega um trabalhador intermitente, se ele está em período de inatividade, ele tem direito. Mesmo ele sendo formalizado. É uma exceção. Lembrando que essa exceção foi colocada no Senado. E está prevista na lei agora, a lei 13982. O que esse PL 873 faz? Ele altera a lei atual para estabelecer o valor que esse intermitente recebe no contrato de trabalho. E diz assim, se a remuneração dele for abaixo de um salário mínimo, e a gente sabe, né, Leone, que pode ser abaixo de um salário mínimo, porque tem os horistas, né? Exatamente. Os horistas, a hora salário mínimo, mas se ele trabalhar só 3 horas por dia, ele vai receber menos no valor global de um salário mínimo, mas a hora vai ser hora salário mínimo, né? Que é R$ 1.045. Então a lei diz, a lei se for sancionada pelo presidente, que é esse PL 873, vai dizer assim, se o salário desse intermitente for menos de um salário mínimo, for até R$ 1.044, ele vai ter direito ao Corona Voucher, mesmo que ele esteja com com emprego formalizado como intermitente. Se o valor for a partir de um salário mínimo, ele não vai receber. Né? E aí vai gerar uma questão, e aí eu queria ver o que você acha sobre isso, porque e se ele recebe a partir de um salário mínimo, mas ele está em período de inatividade? Ele não está recebendo. Né? Então, isso é uma questão. Problema, isso é um problema. Né? Isso é uma questão que pode ser contestada. Né? O contrato intermitente, uma das inúmeras críticas, né? Muitos chamam de contrato zero, até contrato negativo, porque se ele assume o compromisso e não vai, ele tem que pagar aquela multa de 50%. Mas quando a gente olha no índice ou no número CAGED, né, que é o cadastro de empregados e desempregados, mesmo um trabalhador intermitente que não tenha sido convocado, ele está cadastrado como empregado. Você entende? Então tem um grande problema, porque eu acho que a gente vai ter que encontrar alguma forma, o direito tentando ser justo, para verificar a situação dele na prática, né, Léo? Se na prática ele não está recebendo, ele não está angariando, a meu ver, vai ter que ter direito, vai ter que fazer jus
ao benefício assistencial. Porque, assim, o que importa, entenda, que é o que todo trabalhador está falando, aí trazendo para minha área, assim. O trabalhador, ele entenda, Léo, para ele pouco importa o nome, se é auxílio emergencial, se é coronavírus, ele quer, como ele fala, a grana na conta, a grana no Ele bolso. quer a Ele conta. está precisando Exato. pagar a conta, ele está precisando comer, está precisando se alimentar. Na prática, se ele não está recebendo, então, na prática, a meu ver, ele tem direito ao benefício assistencial. O que você acha? Eu concordo com você sobre isso. Eu escrevi no meu artigo defendendo o direito do intermitente, né? E aí o que eu acho é o seguinte, desde que se ele preencher o requisito da renda e ele estiver em período de inatividade, ele tem sim direito ao benefício. E aí, Leone, você falou num tópico que eu queria abordar, inclusive tô vendo aí que tem várias pessoas nos assistindo, isso é muito bacana. Muito bacana, né? O que eu quero comum, pessoal. O que estava acontecendo era o seguinte, o segurado acessa o aplicativo Auxílio Emergencial, faz a sua autodeclaração, recebe o aviso, seu status foi aprovado. Ele tem duas possibilidades. Ou ele indica uma conta corrente que ele já tem em algum banco, ou ele não tem, e milhões de pessoas não têm conta em banco, são os chamados invisíveis, né? Infelizmente, não tem conta em banco. E aí, o que eles dizem? Eles colocam para que abra a poupança social automática da Caixa. Eles recebiam o aviso, Leone, que o benefício foi aprovado, os R$600. Aí eles tinham que entrar no outro aplicativo, que é o Caixa Tem, para colocar o seu CPF e ter o número da conta para que eles possam gerar um código. Com esse código, eles vão ou na Caixa Econômica ou na agência lotérica, tá? Nos caixas automáticos, para receber o valor colocando esse código. O problema é que esse aplicativo Caixa Tem, os alunos, simplesmente, os meus alunos, o pessoal estava dizendo que, no iOS não funcionava, nem abria. No Android, abria e dava erro. Muitos colocavam e não aparecia o nome da conta. Ou seja, é aquela coisa, foi aprovado o auxílio, o Corona Voucher, mas cadê o dinheiro na conta? Exatamente. Para comer, para fazer a compra. Então, diante de tanto erro, e o erro aconteceu, pessoal, só para vocês saberem. Ô, Léo, só repete. Léo, só repete a questão do que a Caixa disponibilizou, que deu uma travada, já voltou. Isso. O pessoal tá curioso, até desativei os comentários, mas o que disponibilizou hoje, só volta naquela frase que o pessoal quer pegar. Muito importante, pessoal, é o seguinte, olha, estava travando, estava dando muito erro no aplicativo Caixa Tem, que esse aplicativo é quando a pessoa não tinha indicado uma conta corrente para que ele possa gerar o código e sacar o valor do benefício, que é criar a poupança. Só que esse aplicativo Caixa Tem, ele foi feito para poucas pessoas, eles não imaginavam que ia ter tanta movimentação e estava dando muito erro. Então prestem atenção, a Caixa hoje disponibilizou uma atualização desse aplicativo. Entrem no aplicativo, ou no Play Store, quem é do Android, ou no app, no Apple Store, e atualizem, peçam para os beneficiários atualizarem, para que eles possam acessar o aplicativo Caixa Tem, gerar o código, e com esse código, eles vão na Caixa Econômica ou nas agências lotéricas para sacar o valor. Muito importante, não adianta ir na Caixa Econômica sem esse código. Eles precisam do código. E para gerar o código, já que eles não indicaram uma conta corrente, eles têm que abrir o aplicativo Caixa Tem e gerar o código. O problema, Leone, é que ninguém estava conseguindo acessar esse aplicativo. E a Caixa, de ontem para hoje, atualizou o aplicativo, tá? Atualizou e a promessa é que não tenha mais erros, não tenha mais bugs. Então, pessoal, vocês advogados, vocês que são beneficiários, baixem, atualizem esse aplicativo para que vocês possam receber o valor. E não adianta se aglomerar em frente à Caixa Econômica, porque isso só contribui para passar Covid, para você se arriscar a sua saúde. Não adianta ir na Caixa, nem nos autoatendimentos, nem nas lotéricas, se você não gerou o seu código. Então é importante gerar o código para você sacar os seus R$600 ou R$1.200. A gente sabe, né, Leone, que as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão querendo, estão precisando para comer. Né? E aí, eu até vi ontem
uma notícia que o trabalhador pegou. Eles querem que eu baixe um aplicativo. Olha o meu celular. Aí mostrar aquele celular de antigamente, que nem era smartphone, que não tem aplicativo, que não tem Apple Store, que não tem Android, iOS, não tem nada disso. Então a gente tem que ter consciência, a gente tem que ajudar efetivamente essas pessoas, né? E ele pediu para uma pessoa que tinha um smartphone para baixar, só que a pessoa mostrou, estou tentando baixar aqui, mas o aplicativo Caixa Tem não funciona, né? E a própria Caixa, o presidente da Caixa Econômica, reconheceu o erro e já atualizou o aplicativo. Então, quem estiver assistindo a nossa live aí, avise. Eu fiz um post, eu coloquei no meu Instagram, no Leo_Cacá, um post hoje, assim que eu soube da notícia, colocando para as pessoas atualizarem esse aplicativo que estava dando muito erro. E a questão é essa, Leone. Já tinham recebido o aviso que foi deferido o Corona Voucher, mas não tinha o dinheiro, não sabia onde estava, porque não sabia nem número de conta, não tinha código, não tinha nada. É aquela coisa, você você tem um status de aprovado, mas sem o dinheiro da conta não adianta de nada. Exatamente. Ô, Léo, já tive cliente no escritório, eu lembro que eu comecei com o escritório bem pequenininho, né, no centro, né? Eu lembro que eu tive um cliente, que eu fiz a reunião com ele e tudo mais, assim, eu lembro que ele entrou, sabe, ele até, falo sempre com todo respeito, mas até com um cheiro forte, assim, de suor e com a mão na boca. E eu falei, olha, fica mais à vontade, né? Se quiser que eu tire o paletó, a gente sabe que a área trabalhista e previdenciária tem muito esse lado social. Eu vi que a hora que ele tirou a mão da boca, não tinha vários dentes. Bom, fiz a reunião com ele. Aí eu falei, olha, a gente precisa de um contato, né? Para entrar em contato. Não tem o telefone do senhor, o celular do senhor? Doutor, eu não tenho celular. Eu falei, tem e-mail? Doutor, eu não tenho e-mail, eu não tenho computador. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou entrar em contato? Ele deu o telefone, Léo. Um telefone público que tinha, ele morava na favela. Ele deu um telefone público, ele pediu, o escritório pode ligar tal dia, tal horário, que eu vou estar lá para atender esse telefone? Estou falando de São Paulo, Léo. Você imagina numa realidade Brasil, imagina exigir celular com aplicativo, quer dizer, algo... Então, olha, assim, é complicado realmente, porque a realidade social dessas pessoas que têm direito ao benefício, né, Leone, que é um benefício assistencial, que é para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, essas pessoas muitos não têm celular, não têm e-mail, quando tem celular não é smartphone, né? Então, assim, essa que é a grande crítica que a gente faz. A gente reconhece que nesse mundo de modernidade é importante o aplicativo, é importante que se baixe, que você consiga fazer tudo online, mas você tem que criar mecanismos para facilitar a vida das pessoas. E, infelizmente, o que a gente está vendo é que os aplicativos não funcionam, né? Então, assim, realmente... imagina uma pessoa que está precisando desse benefício, que está com a geladeira vazia, que quer se alimentar, que tem os requisitos, que já preencheu, ou porque está no CAD único, ou porque recebe um Bolsa Família, um exemplo, né? Então, assim, você tem vários problemas, né? E o que está acontecendo, porque quem está no Bolsa Família já tem uma conta pelo programa e está recebendo. O problema que a gente está enfrentando agora não são dos Bolsa Família, é das pessoas que não recebem Bolsa Família, tá? E que não estavam no CAD único e que se cadastraram pelo aplicativo Auxílio Emergencial ou pelo site da Caixa, né? E que aí sim está dando esse problema. Porque aí são pessoas que são os chamados invisíveis, que eles não estavam em cadastro nenhum, eles não têm conta em banco, eles fizeram o cadastro por um amigo, uma pessoa que acessou a internet e tudo assim. Então, a gente vê essa dificuldade que eles estão passando e eu quis dar essa informação que o aplicativo foi atualizado e que a gente espera que até o fim dessa semana as pessoas já recebam aí a primeira parcela. Muitos já receberam, já consta que mais de 30 milhões de pessoas já receberam, mas a estimativa é que 50 milhões de pessoas vão ter direito a esse benefício. Então, falta ainda milhões de pessoas receberem, e são essas pessoas que mais precisam, que não têm conta, que não têm celular, que são essas pessoas mais necessitadas, né? Então, acho que se a nossa live, além de trazer o conhecimento previdenciário, trazer o conhecimento trabalhista, puder passar essa informação de utilidade pública, acho que vai ser bem importante e bacana aí para as pessoas. Olha, Léo, assim, já convidando já, né? A gente vai ter que fazer outras lives, sem dúvida nenhuma.
Show, essa foi uma primeira e eu também, assim, você também tá igual e eu quero que quem nos acompanha entenda, né? A gente é um momento nosso, que está ao nosso alcance, de doação, né? De doação de conhecimento, de doação de experiência prática, de contribuir para a sociedade, para a gente juntos enfrentarmos essa situação sem precedentes da nossa geração, né? Então, a gente está num horário desse, né? Também abrindo mão de convívio, porque a gente está trabalhando muito de convívio com a família, de convívio com os amigos, né? Por quê? Porque a gente quer deixar as nossas redes sociais como ferramentas gratuitas de utilidade pública. Eu acho que isso é fundamental. Perfeito. Então, uma live dessa, trazendo essas informações da ordem do dia, atualização do dia, para quem nos acompanha, isso é fundamental. Né? É uma pena que, embora a gente já está quase uma hora falando, né? Que eu vou entrar agora numa outra live, mas... Passa rápido, Léo, né? Já deixando aqui, assim, a gente vai... essas lives assim de diálogo trabalhista previdenciário, elas são muito ricas, né? E não que as trabalhistas não sejam, mas assim são mais raras essas lives com esse diálogo, né, de trabalho previdenciário. Sim. Então, mas elas são muito bacanas porque, como eu te falei, tem muito ponto em comum e esse complemento do trabalhista, essa visão que você colocou, é fundamental. É fundamental para você entender a norma e poder criticar, poder contestar, poder criar uma tese a respeito, né? Léo, como a gente criou aqui. Olha, eu vou já vou me despedir, mas vou dar a palavra para você com uma última pergunta. Mas primeiro, já agradecer, foi um prazer, Obrigado. Foi uma honra. Além da amizade que nós temos, eu tenho grande admiração, né, por esse pouco tempo. Claro, assim, a sua bagagem recíproca é verdadeira. Não, eu falo isso, eu admiro muito as pessoas que se debruçam no conhecimento científico, né? Eu acho que isso, numa live dessa, a gente vê quem realmente, com todo respeito a todas as lives, mas assim, eu gosto de lives que são leves, mas lives técnicas, lives com informações corretas, informações precisas, né? Isso eu acho que é fundamental numa divulgação correta e técnica de conhecimento. Então, agradeço mesmo, foi uma live de muito aprendizado. Já fica o convite para novas lives. Maravilha. E já deixo uma última pergunta, que ela pode parecer simples, mas é uma preocupação de muitos. O governo, inclusive, anunciou que não tem condições de manter muito tempo esse Corona Voucher. E, ao mesmo tempo, vem esse projeto ampliando os destinatários, os beneficiários. Perfeito. Não parece paradoxal, não parece contraditório? Eu queria que você respondesse isso, já se pedisse o pessoal para a gente encerrar a nossa live. E já agradecer Leone, a presença de todos. Leone, você tocou num ponto importantíssimo. É tão paradoxal porque se você pensar, o próprio Corona Voucher é paradoxal. Se você pensar antes da pandemia, o que o governo falava? Não tem dinheiro para benefício. O que a reforma da Previdência fez há poucos meses atrás? Restringiu benefícios previdenciários porque não tem dinheiro para pagar benefícios e para assistência e previdência social. O Corona Voucher, ele vem como uma resposta necessária para se garantir esse mínimo existencial, essa renda básica mínima de todas os informais e das pessoas que estão necessitadas. O projeto, o PL 873, ele estende, e ele estende corretamente em algumas situações, porque o Senado já queria estender isso na época da Lei 13.982. Mas para ele fazer isso, até no meu Instagram, eu coloco um vídeo que eu explico isso. O que o Senado fez? Ele queria fazer uma emenda de mérito. Só que se ele fizesse uma emenda de mérito, incluindo e estendendo os beneficiários, o que ia acontecer? Ia ter que voltar o projeto para a Câmara. E aí a Câmara ia ter que analisar de novo. Então, para não demorar, eles fizeram só a emenda de redação e fizeram esse outro projeto de lei. Então, realmente é paradoxal, mas em alguns pontos é importante. E o governo precisa, sim, garantir, a meu ver, essa renda mínima dentro dessa ideia do Estado Social. Mais uma vez, eu agradeço, Leone. A live foi muito bacana. Vai estar aí no teu canal, que é bem bacana, bem movimentado, do YouTube. Vai estar lá no da Jusvox também. Então, eu agradeço aí todo mundo. Muito obrigado. Me coloco à disposição para qualquer outras lives. Eu acho que essa dobradinha previdenciário e tributário, trabalhista e previdenciário ficou muito bacana. Léo, um forte abraço, amigo. Tudo de bom. Se cuida e até a nossa próxima live. Até a nossa próxima. Forte abraço, meu amigo. Forte abraço. Obrigado. Tchau, tchau.